momento esperado, desejado. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João. Nós vamos ler apenas o versículo de número 5 do capítulo 15. Jesus diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Você crê nessa palavra? Coloque a sua mão sobre esse versículo que você acabou de ler junto comigo. Pai, nós cremos na tua palavra. Não há nada que possa mudar aquilo que o Senhor já liberou para a nossa vida. Então, Deus, que nessa noite, todo o poder liberado por Jesus ao proferir essas palavras, seja gerado no nosso coração com poder e ousadia e graça, para que qual for a área da nossa vida que precisa da interferência da ação do Senhor, nós estamos te dando total acesso. Pois nós estamos declarando nesta oração aquilo que Jesus disse: sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma. Então, Senhor, nós declaramos que somos dependentes de Ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Essa palavra trabalhou muito no meu coração através do Espírito Santo, e eu creio que numa visão, numa leitura geral das coisas, das circunstâncias, daquilo que nós temos visto, presenciado, nós temos observado que existem muitas pessoas que estão tentando fazer as coisas sem Jesus. Cada dia que passa aumenta o número de pessoas tentando fazer alguma coisa sem colocar Jesus no meio. E infelizmente essa ação e essa prática chega no meio do povo de Deus, porque existe cada vez mais um número crescente de pessoas dentro das igrejas sonhando, idealizando, planejando fazer alguma coisa, mas que Jesus não está presente dentro desses projetos. E isso nos leva a pensar, a refletir, porque quem não sabe aonde a sua fé está sendo depositada, vive uma vida desgovernada. Quem não sabe em quem tem depositado a sua esperança, em quem tem crido, vive uma vida desgovernada, sem uma direção, sem uma orientação. Por quê? Porque muitas pessoas, muitos de nós estamos mais ligados naquilo que nós temos com relação àquilo que Jesus pode nos dar. Tem muita gente que não quer trocar o certo de uma posição, de uma condição, pela incerteza daquilo que Jesus prometeu, daquilo que Jesus falou. Não, eu vou fazer do meu jeito. E Jesus deixa muito claro: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Parece ser uma palavra ameaçadora, uma palavra assustadora, mas é uma palavra que gera dependência de Deus, que gera fazer as coisas que Deus espera que a gente faça. E quando você tenta enfrentar Jesus, quando você tenta enfrentar a palavra de Deus de peito aberto, amado, nós ficamos numa situação lastimável. Como que tem gente sofrendo porque estão tentando enfrentar Jesus de frente? Acha que vão tirar proveito, que vão ser mais vantajosos fazendo as coisas por vontade própria, pela direção própria, do que deixar tudo nas mãos de Deus. E quem tenta fazer coisas sem Jesus, imediatamente elas são tomadas por uma situação chamada preocupação. Provavelmente você já viveu momentos de preocupação na sua vida em algum momento, sim ou não? Somos seres humanos.
Em algum momento da nossa vida, nós já vivemos uma situação de preocupação na nossa vida. E se você parar para analisar um pouquinho, você vai ver que foi exatamente em momentos em que você tentou fazer as coisas em que Jesus não estava no primeiro lugar na sua vida. Porque a preocupação, nem sempre ela se baseia em fatos reais. Existem algumas falas, e você provavelmente já ouviu falar isso, se não me engano eu já devo ter até falado isso aqui em algum momento, que a maioria das preocupações que a gente tem sobre as coisas do futuro da nossa vida, nem sempre elas acontecem. Ou seja, a gente se preocupa por antecipação, ou seja, é uma preocupação de uma coisa que a gente nem sabe se vai acontecer. E esse tipo de momento, de situação, elas não são baseadas em situações reais. E se você não souber lidar com isso, se você não souber dominar isso, acaba impedindo você de obter grandes realizações na sua vida. Porque a preocupação só lida com o problema e não com a solução. Não é verdade? Quando você está preocupado com alguma coisa, você consegue ver a solução do problema? Não, você só consegue ver o problema. Por isso que você fica preocupado. Porque se você consegue enxergar a solução, acabou a preocupação. Não é verdade, André? Porque se você ainda está preocupado, é que você está focando no problema e não na solução. Então a gente precisa ter algum tipo de comportamento diferente. Porque a preocupação, ela destrói a nossa fé. Se você alimentar a preocupação na sua vida, você vai minar a sua fé ao ponto de ela enfraquecer. Porque eu vou te dizer uma coisa. Você é uma pessoa preocupada? É, Jéssica? É. Você já conseguiu aumentar algum segundo na sua vida pela sua preocupação? Conhece alguém que conseguiu? Adianta alguma coisa isso? A gente às vezes tenta fazer isso. A gente tenta, querer modificar e acha que vai adicionar um segundo sequer na nossa vida. Não, estou preocupado demais, isso vai melhorar a situação. Não vai. E a gente fica pensando, existe um número muito grande de pessoas, na verdade, tem pessoas que querem isso na sua vida. Mas será que, de fato, nós queremos isso? Se Deus te der uma orientação clara do que Ele quer para a sua vida, será que você está disposto a fazer? Porque isso aconteceu com Naamã, como nós falamos no começo. Naamã foi até o homem de Deus para ouvir uma orientação clara para a vida dele. Quando ele ouviu a orientação clara, ele não quis. A gente às vezes fica falando aqui, eu quero que Deus fale comigo. Mas vamos falar a verdade aqui, quantos aqui nunca foram atrás de uma profecia? A gente gosta, ainda mais falando em avivamento. Avivamento parece que é sinônimo de profecia. Muito cuidado com isso. Eu lembro uma ocasião, quando nós começamos a nossa caminhada cristã, o que tinha muito naquela época, em 1994, 95, 96, o que não faltava era profeta que vinha de outros lugares e que ia na Assembleia de Deus, e que ia na Igreja Universal, que ia na Metodista, e que ia em determinadas igrejas, e aquilo, a correria de gente para lá. Aí fulano está... Aí todo mundo é para lá. Agora fulano está... Aí todo mundo é para lá. Quem nunca fez isso, amado? Eu também fiz. Quem mais além de mim do coronel aqui que tem coragem para falar que fez isso? Também me dei mal. Se deu mal? Quem fez isso mais aí? Então, olha só que coisa que deixa a gente numa preocupação. E se você não tiver Deus no seu coração, você fica sendo levado por essas doutrinas e esses ventos aí. É um perigo, amados. Então, a gente às vezes quer ouvir Deus falar através da boca de um outro profeta. Vamos lá, porque o cara é um homem de Deus. Você nunca viu o cara na sua vida. Só porque um fulano, um vizinho falou, não, o cara é um homem de Deus. Aí o cara vai para lá, aí libera. Você vai descer a sepultura. Isso é uma das profecias mais comuns de você ouvir em culto, mano. Uma sepultura está sendo aberta.
Amado, o que não falta é sepultura sendo aberta. Em algum lugar do mundo agora está abrindo uma sepultura. Mas quem garante que é para mim ou para você? A nossa sepultura vai ser aberta um dia aí, mas isso vamos falar a verdade, chega a ser alguma novidade? Se você parar para analisar friamente, alguma novidade, maninho? Não é. Causa mais preocupação, mais medo do que vontade de você seguir a Deus. Deus está doido. Então a gente, às vezes, nesse desespero, a gente acaba saindo atrás de profecia, e forma caravana, e vai atrás de um, atrás de outro. É porque a gente, às vezes, não quer pagar o preço de ter um nível de intimidade com Deus, porque Deus tem muitas coisas para falar comigo, Deus tem muita coisa para falar com você, mas é na intimidade. É no secreto, é no particular. Entra para o seu quarto, fecha a porta. Deus tem grandes coisas para falar conosco, mas é desse jeito. Aqui no culto, Deus vai confirmar o que Ele está falando contigo lá no seu secreto, no seu particular. Aí você vai dar glória a Deus aqui. Mas eu abri a boca aqui para dizer uma coisa que Deus falou que vai acontecer, eu tenho que ter muita convicção da parte de Deus para que eu abrir minha boca para falar sobre isso. Porque é muito fácil. Então eu preciso estar atento, porque eu entendo que sem Jesus eu não posso fazer nada na minha vida. Mas se eu deixar Jesus construir comigo um relacionamento, nós vamos longe. Precisa pagar um preço para esse relacionamento. Tirar um tempo de qualidade por dia. Amado, não seja ignorante no sentido, não de ignorância, de burrice, mas não seja ignorante ao ponto de achar que você vindo no culto só no domingo, você vai ter um relacionamento de intimidade com Deus, que não vai, querido. Não é assim que funciona. Quando Deus fala sobre intimidade, Ele fala de coisas diárias. É você ter um compromisso com Deus diariamente, de ir para o seu quarto, ou de você criar um ambiente na sua casa, em que você vai ter um tempo de qualidade, 10, 15 minutos, meia hora, uma hora que seja. Nós estamos aí envolvendo a igreja num processo em oração, nós estamos orando. Isso tem levado algumas pessoas a um nível maior de intimidade com Deus, sim ou não? Quem aqui, presente aqui hoje, está percebendo que a sua vida teve pelo menos 1% de acréscimo de intimidade espiritual com Deus com esse propósito? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Até a Solange pediu para fazer parte desse processo, e ela está lá, mesmo com as dificuldades, perdeu o esposo agora recentemente, a irmã Geralda, e está lá, pediu para ser colocada no grupo, porque ela quer fazer parte desse processo de oração. E volta e meia está colocando lá, Solange em oração. Então isso tem elevado a nossa intimidade com Deus a um nível maior. E eu creio em nome de Jesus, porque o que tem que acontecer na minha vida, na sua vida, é um avivamento espiritual sem precedente. Coisas que nós nunca vivemos antes, nós estamos começando a viver agora. Isso é só o começo. Isso é só o começo. Nós precisamos aprender, de uma vez por todas, que há poder no nome de Jesus. O tema da mensagem de hoje é o nome de Jesus, a chave que abre o céu. Esse nome abre o céu, amado. A janela do céu, abre a porta do céu, abre o céu sobre a nossa vida. E eu creio que em nome de Jesus essa mensagem pode provocar em você um dos maiores avivamentos espirituais que você já viveu na sua vida. Ajude você a enxergar coisas que talvez você não esteja enxergando. Porque nós estamos vivendo dias difíceis e aparentemente a gente tem visto igrejas cheias, lotadas, mas que na realidade a gente está vendo, amados, são igrejas cheias de pessoas, mas que na realidade não estão vivendo o verdadeiro evangelho. Não estão vivendo a verdadeira palavra de Deus. Porque como foi falado agora há pouco aqui, mano, o pecado está sendo tolerado e não está sendo tratado. Quando a Berenice falou agora há pouco aqui que
que é difícil ser minha ovelha, eu tremi na base. Mas, amados, é desse jeito. Eu não estou aqui para tolerar pecado. Eu estou aqui para tratar. Para ajudar você a cuidar. A ser liberto de coisas que talvez estejam aprisionando a sua vida, a sua alma. Mas a gente tem percebido que, infelizmente, estão uma tendência mais para encher uma igreja, para mais de movimento, para mais ação, do que, de repente, uma conversão genuína. Isso chega a um ponto que vai ter um esfriamento espiritual. Infelizmente, isso acontece. O que as pessoas precisam saber, como foi a Soninha disse agora há pouco aqui no começo, as pessoas precisam saber que há poder no nome de Jesus. As pessoas precisam saber que há poder no nome de Jesus. Uma coisa é fato, querido, o diabo não derruba o ser humano de uma hora para outra. O diabo não derruba o ser humano do dia para a noite. Não derruba. O diabo, ele tem algo que nós deveríamos ter. O diabo tem uma coisa que o crente deveria ter. Algo chamado paciência. O diabo tem paciência, querido. Presta bem atenção na evolução das coisas. Porque é nas coisas sutis que ele quer fazer com que eu e você perca o fervor do Espírito Santo. São nas coisas mais sutis, é no pouco a pouco. Primeiro ele faz com que a pessoa não tenha ânimo de vir ao culto. Não é verdade? Primeiro ele faz isso. Hoje eu não vou no culto, estou desanimado. E nós ouvimos o nosso bispo falar no culto do coração aquecido, mesmo que você não queira vir ao culto, você venha. Porque você vai estar vencendo a primeira tentativa de esfriamento espiritual na sua vida provocado pelo diabo, é esse. Primeira coisa que o diabo faz é colocar no seu coração um desânimo para estar no culto. Depois desse desânimo de estar no culto, a pessoa que já está desanimada começa a abrir alguns precedentes. Antes o dia de culto era sagrado para ela, agora ela recebe famílias, ela recebe amigos, exatamente no dia e na hora do culto. Você provavelmente já deve ter vivido uma experiência como essa. Um amigo, um parente, uma pessoa muito amada, resolve vir na sua casa exatamente no dia de domingo, às 6 horas da tarde. Ela não vai meio-dia, ela não vai 10 horas da manhã, ela não vai 3 horas da tarde, ela vai 6 horas. Pode já pensar em dormir, querido. Você já está desanimado mesmo? Não, pode vir. Depois que você já está desanimado, já abriu esse precedente, o diabo leva você a programar as suas compras exatamente no dia de culto e na hora do culto. Hoje a facilidade do mercado fechar 10 horas da noite, eu vou fazer compra quarta-feira, 7h30 da noite, lá no Bramil. Não estou fazendo propaganda para o Bramil. Você não vai de manhã, você não vai de tarde, você não vai na segunda, você não vai na terça, você vai exatamente na quarta-feira. Então preste atenção como que o diabo vai evoluindo nessas coisas. Aí o que acontece? A pessoa pensa assim, eu já estou cansado mesmo. Domingo é o único dia que eu tenho para descansar, eu vou no culto para quê? Está percebendo a evolução de como que o diabo trabalha? Talvez assim que esteja acontecendo na sua vida. Aí depois, quando você já não foi num culto domingo, você já não foi no culto na quarta, porque você já foi fazer sua compra. Aí você começa a dizer assim, ir no culto para quê? Para que procurar Deus na igreja? Posso procurar Deus em casa mesmo, né? Porque parece que Deus está perdido, tem que procurar Deus. Aí a pessoa fica pensando exatamente sobre isso. Aí depois, olha só como é que o diabo ele é astuto, né, e paciente. Você que já perdeu toda essa referência com a igreja, porque é muito simples, querido. É muito simples.
Eu fiquei recentemente 2 cultos sem vir, devido a essa minha situação do Covid. Deixei de vir, foi 2 cultos, né? Foi 2 cultos. Mas já estava gostando de ficar em casa. É bom, né? Se eu não fosse pastor, talvez eu nem voltava mais, irmão Geraldo. É tão bom, foi bom pegar Covid. Tem gente que está aí vindo, sem vir na igreja até hoje. O Covid começou tem 2 anos e pouco, até hoje não vem mais na igreja. Porque não, se eu for na igreja, eu vou pegar Covid. Então o que acontece? O diabo ele vai preparando dessa situação toda, de toda essa história. Aí você fica nessa situação todinha. Você começa a praticar os velhos hábitos que você praticava antes. Você começa a praticar coisas que você fazia antes. Por quê? Afinal de contas, não tem nada a ver mesmo. Né? Na hora do culto, eu vou sentar aqui, vou deitar no meu sofá e vou assistir Netflix. Aí eu fazendo propaganda para Netflix também, né? Tá bom, né? Ainda mais com esse frio. Não é verdade? Sair de casa com esse frio, né, Ana Paula? Vim lá de Morsen para cá agora. Lá também é frio, né? Aí você já está nessa, né, habituando com isso tudo. Aí um passo para se afundar no pecado, mano, já está pronto para fazer isso. Aí você começa a entrar na tristeza, na depressão, na dependência das coisas, porque agora Jesus já não é mais a referência para você. Aí você já não tem mais força para se levantar, você não tem mais força para lutar. Aí vem a pergunta, por que que isso aconteceu comigo? Não é isso que a pessoa pensa? Depois de fazer tanta besteira, uma atrás da outra, deixar o diabo fazer o que está fazendo, aí vem, por que que isso aconteceu comigo? Vigia, irmão. Preste atenção. O diabo tem paciência. Ele vem para roubar, matar e destruir. Mas nós temos que ter confiança e certeza que Deus preparou uma coisa maravilhosa para despertar as pessoas. Quando Jesus foi levantado naquela cruz, ele atraiu muitas pessoas e continua atraindo até hoje. E isso tem que ser a razão da minha fé. A minha motivação para vencer essas astutas ciladas do diabo. Porque, amado, nós precisamos vencer essa vontade que nós temos da nossa carne. Domingo passado eu falei que parece que tem uma pessoa dentro de nós brigando com a gente mesmo. Que é a vontade da carne contra a vontade do Espírito. E nós precisamos acreditar que há um nome de Jesus, tem um poder incrível. A vida de Jesus é uma vida surpreendente. É uma vida extraordinária. E eu quero crer em nome de Jesus que você está sendo alimentado nessa noite ao ouvir essa mensagem para tomar uma posição, uma postura diferente na sua vida. Porque uma atitude correta faz a diferença e chama a atenção de Deus. Tem muita gente mesmo, olhando para a minha vida, olhando para você e não vê nada acontecer. Tem muita gente olhando, sabendo que nós somos crentes, que nós somos declaradamente homens e mulheres de Deus, filhos de Deus, e tem muita gente olhando para nós, mas não está vendo acontecer nada. Mas eu quero dizer uma coisa para você, dentro de você está sendo gerada uma vitória grandiosa. As pessoas podem não estar vendo. Por que fulano está na igreja? 10 anos já está lá, 20 anos na igreja e não muda nada. Mas eu quero liberar sobre a sua vida, amado. Está sendo gerado dentro de você uma vitória grandiosa. Não se preocupe com o que as pessoas estão vendo do lado de fora, mas sim naquilo que Deus está gerando pelo lado de dentro de você. Amados, eu quero confessar para vocês aqui particularmente. Nem para a Cátia eu não falei isso, vou falar agora que vai ficar sabendo junto com vocês. Deus está gerando no meu coração uma palavra grandiosa. Para a minha vida pessoal. Eu fui acordado pelo Espírito Santo há uns 20 dias atrás, aproximadamente um mês, com essa palavra.
Eu tomei essa palavra para a minha vida. Está sendo gerado dentro de mim uma vitória grandiosa da parte de Deus. E eu começo a glorificar o Senhor. Nada pode impedir a vitória de Deus a chegar na sua vida. E eu quero aproveitar esse momento para liberar uma palavra e profetizar sobre a tua vida. Que aquelas pessoas que estão do seu lado, que nunca viram você prosperar espiritualmente, essas pessoas vão começar a ver um sinal de bênção de Deus sobre a sua vida. De prosperidade espiritual sobre a sua vida. E as pessoas que estão do seu lado, que também caminham contigo, que nunca viram você prosperar secularmente, vão começar a ver você a prosperar também na vida secular. Porque quando a bênção de Deus vem sobre a vida de um homem e de uma mulher, vem com vontade, em todas as áreas, em todos os sentidos. Você vai ser um crente próspero, abençoado, mas também vai ser um profissional de excelência. Porque olha só que coisa linda é você encontrar com um homem, com uma mulher de Deus, que é bem sucedido na sua profissão e é um homem de Deus. E é uma mulher de Deus. Porque você encontrar pessoas bem sucedidas nas suas funções, é fácil você encontrar. Mas é difícil você encontrar uma pessoa que é bem sucedida na sua função profissional e é também bem sucedida na sua vida espiritual. Porque, amados, quantas pessoas você conhece, pessoas que já estiveram caminhando conosco, que clamaram pedindo a Deus por uma abertura de uma porta de emprego, e Deus abriu uma porta de emprego, colocou a pessoa num lugar de excelência, de honra, e essa pessoa virou as costas para Jesus. Ah, eu estou desempregado, Jesus abre uma porta, Jesus abriu uma porta, colocou num lugar de excelência, a pessoa tem responsabilidade, tem função, ganha bem, nunca mais voltou na igreja, não dá dízimo, não faz oferta, não faz nada, esquece tudo para lá. Faz desse lugar aqui um palanque de emprego, um balcão de emprego. E aí espera ser bem sucedido, pode ser até bem sucedido, porque a pessoa se esforçou. A pessoa estudou, maninha. A pessoa lutou, participou de concurso, passou em concurso, tem posição, tem função, ou foi promovido por algum outro mérito. Mas você vai olhar se há um equilíbrio com esse profissionalismo, com a espiritualidade. Raramente. Raramente isso acontece. Então nós tomamos muito cuidado com isso. Prepare-se, porque eu creio que Deus vai revirar a vida de muitas pessoas aqui com essa palavra. Colocar numa posição de equilíbrio profissional e espiritual. Você vai romper. Você vai sair daqui hoje acreditando que os seus projetos estão sendo confirmados e selados por Deus. Você vai sair daqui hoje acreditando que a sua vida vai mudar. Mesmo que as pessoas digam o contrário. Você vai sair daqui hoje acreditando que a salvação vai acontecer na plenitude na sua família. Alinhada com as coisas de Deus. Você vai sair daqui hoje acreditando mais do que nunca que o impossível é possível na sua vida. A promessa vai se cumprir. Você que crê, levanta a sua mão que eu vou liberar uma palavra para a sua vida. A sua vitória está chegando. A sua vitória está chegando. A palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Eu disse recentemente numa das pregações aqui esse ano, a única maneira de alcançar o impossível é acreditando que é possível. Lembra disso? A única maneira que nós temos de acreditar que o impossível vai acontecer é acreditando que é possível. Então hoje nós estamos saindo daqui com essa crença no nosso coração. O Deus do impossível pode todas as coisas. Se você quer conquistar o impossível, hoje é a noite de acrescentar na sua fé essa postura e essa atitude. Apresente ao Senhor a sua causa, as suas maiores dificuldades, de coisas impossíveis. Porque tudo é possível em nome de Jesus.
O segredo é encarar os desafios baseados em Deus e não em você. Porque se você for olhar para os desafios e para as dificuldades da sua vida, você não vai conseguir nada. Por isso que nós temos que olhar para a palavra que Jesus liberou. Sem mim, você não pode fazer coisa alguma. Mas quando você coloca Jesus dentro da sua história, quando você chama Jesus para dentro da sua vida, aquilo que era impossível se torna possível. Esse é o segredo. Você é uma pessoa responsável. E você vai levar esses desafios a sério. Porque os maiores desafios surgem como a resposta às maiores necessidades da nossa vida. Encare os problemas como oportunidade. Está vivendo uma situação difícil, tem um problema, encare isso como uma oportunidade. Olhe para elas com o olhar da fé, de mudança, de confiança em Deus. Porque Deus responde àqueles que chamam por Ele. Não fica ninguém sem uma resposta de Deus. Busque com sinceridade, porque Deus socorre aqueles que confiam nele. Tem história para isso. Tem precedente para isso. Transforme a sua realidade por meio da fé. Nós temos uma arma a nosso favor. E essa arma é o nome de Jesus. Você não precisa de nenhuma outra arma para vencer os problemas na sua vida. Você já tem essa autoridade. Sem mim você não pode fazer coisa alguma. O nome de Jesus é a arma que nós precisamos. É a chave que abre o céu. Veja o impossível se tornando realidade na sua vida através do nome poderoso de Jesus Cristo. Eu e você, na nossa capacidade humana, nós somos limitados. Deus não. Deus não. E Ele sempre quer nos ajudar nas causas impossíveis. Ele sempre quer nos dar uma mão para fazer com que aquilo que é impossível se torne realidade. Eu achei interessante, e eu já falei isso aqui há um tempo atrás, se você procurar no dicionário o que significa a palavra impossível, em alguns dicionários você vai ver lá algo realmente difícil de acontecer. Ou seja, o próprio dicionário já abre um precedente para o impossível se tornar possível. O dicionário não afirma que o impossível é algo que não vai acontecer. O dicionário diz que o impossível é algo difícil de acontecer. Ou seja, pode acontecer, não pode? Então, até o próprio dicionário acredita que o impossível pode ser possível. Olha que coisa interessante, eu não tinha prestado atenção nessa observação. O impossível é algo difícil de acontecer, mas não é algo impossível do impossível acontecer. Então a gente observa que o impossível se torna realidade na minha vida e na sua vida por uma atitude. Uma decisão, uma atitude. Deus não quer que eu e você faça nada além daquilo que nós podemos fazer. Ele só quer que você faça o que é possível. Ele quer que você faça o ordinário, porque o extraordinário ele faz. Ele queria que Naamã fizesse só o que era possível fazer. Naamã não tinha condição nenhuma de ser curado da lepra, mas ele tinha condição total de dar os 7 mergulhos no rio, não tinha? Era só isso que Deus queria. E é só isso que Deus quer que a gente faça. Porque quando você faz aquilo que Deus era no teu coração para fazer de forma carinhosa e amorosa, Deus executa o impossível. Deus, Ele faz. Basta ter atitude.
Não é por questões financeiras que o homem vai conquistar o impossível. Não. Não é por uma questão espiritual que o homem vai conquistar o impossível. O homem vai conquistar o impossível acreditando que é possível e depositando a sua confiança e fazendo aquilo que Deus quer que seja feito. É uma atitude de coragem e fé. Você acha que Pedro conseguiu andar sobre o mar? É algo fácil de fazer? Mas Pedro provou que era possível. Andar sobre o mar é algo difícil de fazer. Mas Pedro provou. Como que ele provou? Com uma atitude de fé. Jesus, se é você mesmo, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí que eu vou. Pedro, sai do barco. Sabe por que a obra de Deus às vezes está parada, estagnada em alguns lugares? Porque Jesus está mandando muita gente sair do barco e muita gente não está querendo sair. Porque dentro do barco, apesar da tempestade balançando para lá e para cá, ele ainda está confortável. Porque sair do barco, principalmente à noite, de madrugada, num dia chuvoso, no meio de uma tempestade, isso não é para qualquer um não, querido. Tem que ter atitude de fé e coragem. E Jesus está chamando, sai, vem, sou eu que estou aqui. Sou eu que estou chamando. Sem mim, você não pode fazer isso não. Mas comigo, desce. E quando Pedro teve atitude mesmo, ele saiu do barco, ele conseguiu dar alguns passos. Mas quando ele começou a perceber os ventos contrários, quando ele começou a ver as dificuldades, toda aquela atitude positiva de fé e coragem se transformou em medo. Mas olha só que coisa interessante que acontece. Deus, ele sabe que nós somos passivos de cometer esses deslizes. Mesmo quando você toma uma atitude de fé e coragem, como Pedro tomou, ele saiu daquele barco e começou a caminhar sobre as ondas do mar. Ele já tinha tomado aquela decisão e Deus já estava feliz, Jesus estava satisfeito de ver Pedro naquilo. Mas quando ele... Isso é comum, amado, do ser humano. Quantas vezes você já tomou uma decisão e começou a caminhar, quando você olhou para um lado, olhou para o outro e começou a ver as pancadas, as palavras que eram levantadas contra a sua vida, a sua integridade, a sua moral, a sua competência, você começou a ficar com medo e começou a querer desistir. Nós precisamos lembrar, porque nós somos desafiados a sair do barco, diante de uma palavra de Jesus. Mas quando você toma a decisão de sair do barco, mesmo obedecendo a palavra de Jesus, e você começar a receber pancada, começar a receber vento, começar a receber algumas perseguições, não tenha medo, querido, que você começar a afundar, a mão de Jesus vai estar com você e vai tirar você daquele lugar. Vai colocar você sobre as águas de novo, e você vai caminhar com Jesus até o objetivo que você tem com Ele. Foi o que aconteceu com Pedro. Jesus só queria ver a disponibilidade, a disposição e a atitude de Pedro. Você acha que Jesus não sabia que Pedro ia ficar com medo? Jesus sabia. Mas ele queria ver até onde Pedro estava disposto a ir. Porque não tem nada que desanime um ser humano, é uma vida que não tem resultado. Agora, quando você começa a ver resultado, você fica feliz, não é verdade? Quando Pedro começou a caminhar, afundou, ele não estava dando resultado, ficou triste, ele começou a afundar. Ai, meu Deus! Jesus tirou ele de lá. A vida dele começou a ter resultado. Vem cá, Pedro, vamos lá. Você imagina só que alegria, Pedro, voltando agora, caminhando de braço dado com Jesus sobre as águas e entrando dentro do barco? Resultado. Viveu o extraordinário. Porque teve coragem de dar um passo de fé. E nós estamos nessa noite sendo desafiados. Não perca a oportunidade de andar sobre as águas, querido. Deus está nos dando essa oportunidade nessa noite. Saia da sua zona de conforto. Mesmo que o barco esteja levando você para lá e para cá, chacoalhando você para lá e para cá. A palavra hoje está sendo para você assim, ei, sou eu. Sem mim, você não pode fazer nada. Mas com a minha palavra, sai desse barco e vem encontrar comigo.
Porque o nome de Jesus está sobre todo o nome. Jesus, ele dá uma palavra confortante no livro de João também, no capítulo 14, no versículo antes. E versículo 14 também. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Olha só que palavra confortante para nós. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. No capítulo seguinte, João já fala outra coisa. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Jesus dizendo, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Amado, olha só. Muita gente não está recebendo porque não pede. Jesus disse, tudo que você precisar em meu nome, pede que você vai receber. Aí ele vem dizendo assim, não pediram nada no meu nome ainda. Então a gente está pedindo de forma errada. Peçam e receberão. João 14 também diz, eu farei que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Nós precisamos saber identificar a vontade de Deus, porque Jesus é o nome que abre o céu. É a chave que muda a história no céu sobre a nossa vida. Jesus não é uma palavra mágica. Abracadabra. Não é assim que funciona. Mas o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. E aí eu caminho para o final. Porque esse nome, o nome de Jesus, ele deve ser usado para anunciar a salvação, para anunciar o amor, para declarar as bênçãos segundo a vontade de Deus. Paulo escreve no Colossenses capítulo 3, versículo 17, tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei no nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, o Pai. Nós precisamos conhecer o poder do nome de Jesus, para que possamos viver as maravilhas que nos mandou realizar em seu nome. Você é um profeta, você é uma profetisa do Senhor. Você precisa saber e ter a noção e a certeza de que há poder no nome de Jesus, para que coisas grandiosas aconteçam através da sua vida e na sua vida, pelo nome de Jesus. Uma coisa interessante no livro de Atos, Saulo, olha só a história de Saulo, eu fecho com isso. Saulo perseguia as pessoas que anunciavam o nome de Jesus. Saulo perseguia as pessoas que anunciavam o nome de Jesus. Lembra dessa história? É assim? E depois, ele mesmo se dispôs a morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. Olha que poder que existe nesse nome. Fez de um homem que perseguia aqueles que anunciavam o nome de Jesus, fez com que ele também agora passou a ser um perseguidor, ser perseguido, perdão. Porque ele agora fazia questão de anunciar o nome de Jesus. É só Deus que pode fazer uma história dessa, amado. Por isso que eu falei agora há pouco aqui, a questão de status. Como era o caso de Naamã, muitas pessoas às vezes querem empurrar a situação de goela abaixo, por achar que estão certos, revestidos de convicção. Aí quando Jesus entra na história, na vida dessa pessoa, muda tudo. Deus muda tudo. Não olhe para a situação, por pior que seja. Não olhe para essa situação de uma maneira pessimista. Se você está aqui hoje, está vivendo uma situação difícil, não olhe para ela de uma forma pessimista. Não faça isso. Deus não exige que você faça aquilo que você não tem condição, mas Ele espera que você faça o que se encontra no seu alcance. Porque se você fizer o ordinário, Deus vai realizar o extraordinário na nossa